Boa noite, irmãos. Essa é uma poesia que não reflete a minha vida, mas que nós vimos muito válido para trazer na data de hoje. O nome é Verdadeiro Sentido do Matrimônio. Alguns vão se encaixar e outros vão aprender. O café da manhã que mamãe preparava era maravilhoso. Embora fôssemos uma família humilde, minha mãe sempre preparava com muito carinho a primeira refeição do dia. Era ovo feito com farinha, outro dia ovo escalado, depois era bife com pão, linguiça, ovo e pão. Tudo feito com muita simplicidade. Ao acordar naquela manhã, quando retornei da lua de mel para ir ao trabalho, pensei que compraria a mesa posta, o café da manhã preparado. Como estava acostumado na casa da minha mamãe, pensei que acordaria com aquele gostoso cheirinho que vinha sempre da cozinha lá de casa. Olhei para o lado e vi a minha esposa, Neuza, dormindo profundamente, feito um anjinho de pedra. Raspei a garganta, fiz um barulho, tentando acordá-la, não fez nada. Fui para o trabalho brincado de barriga vazia. O local de trabalho ficava uns 5 minutos do apartamento que tínhamos alugado. Ao me sentar na mesa de trabalho, senti o estômago roncar, abri a Bíblia no seguinte trecho: o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Lucas 6:31. Disse para mim mesmo, não precisa dizer mais nada. Lá pelas 9 horas da manhã, hora que se podia tirar os minutos para o café, dei um jeito de ir ao apartamento, não sem antes passar numa padaria e comprar algumas guloseimas. Preparei o café da manhã e levei na cama para a Neuza. Ela acordou com aquele sorriso tão lindo. Estávamos para completar bodas de prata. Nesses quase 25 anos de casamento, continuo repetindo esses gestos todos os dias de manhã com muito amor. Estou longe de ser um bom marido, mas a cada dia me esforço ao máximo. Tenho muito a melhorar. Tenho que ser mais santo, mais paciente, mais carinhoso. Sinto-me ainda longe disso. O matrimônio é um desafio, pois a todo momento temos que perdoar e pedir perdão. Quando Paulo se despedia aos cristãos em Éfeso, citou uma bela frase: há mais felicidade em dar do que em receber. Atos 20:35. Quando se descobre isso no matrimônio, se descobre o princípio da felicidade. Porque muitos casamentos não têm ido adiante. Estamos numa sociedade descartável, do copo descartável, do prato descartável, enfim. Temos pessoas que não são descartáveis. Porém, o que é descartável precisa ser cuidado para ser durável. O mundo precisa do testemunho dos casais de que o matrimônio vale a pena. E para que isso aconteça, é necessário um cuidado amoroso e carinhoso por parte do marido e da esposa. Ambos têm o dever de cuidar um do outro e renovar os gestos de carinho e perdão diariamente. É preciso declarar todos os dias o amor em gestos e palavras. A primeira palavra que sempre digo ao meu esposo ao iniciar o dia é: eu amo você. Não é fácil dizer isso às vezes, pois muitas vezes acordo de mal comigo mesma. Faço isso agora também. Declare seu amor para sua esposa. Faça isso, irmão. Eu amo você. Beijo. Gostoso, né? E aos solteiros e aos que ainda não se casaram, você diga o seguinte: se você estiver pensando em se casar para ser feliz, não se case. Como assim não se case? Fique como está, solteiro mesmo. Mas, se a sua intenção é casar para fazer alguém feliz, case-se e você será a pessoa mais feliz do mundo. O segredo da felicidade é fazer o outro feliz.
família, hoje estão conosco, o casal, pastor Washington e a Marisete. O Washington é um amigão de 21 anos. 21 anos de amizade. Desde que eu fui para o seminário, ele já estava estudando, né? E ali nos conhecemos no Seminário do Sul, ele concluindo o curso e eu iniciando o curso. Nós estabelecemos um bom relacionamento. O pastor Washington foi sempre dotado de boa inteligência, razão pela qual no último ano tornou-se professor da casa no Seminário do Sul, em áreas muito boas da teologia, da própria filosofia, matérias que ele domina com toda a facilidade. A respeito disso, um grande amigo, atualmente pastor da Igreja Batista Carioca, uma boa igreja, uma forte igreja da cidade do Rio de Janeiro. Marisete é psicóloga, tem trabalhado na área de família, mas melhor para apresentar vai ser o pastor Washington. Vou passar a palavra para ele vai nos dar uma palavra de incentivo e depois ele vai passar a palavra para a Marisete e a gente vai aprender coisa boa já. Nós estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos e, particularmente, na condição de pastor, eu fico muito grato a Deus por ver um grupo tão grande, no sábado à noite, buscando aprender, crescer, fortalecer, permanecer. Falar de família é sempre um grande desafio e, ao mesmo tempo, para nós aqui, para mim, para a Marisete, é sempre um motivo de estímulo devido ao nosso ministério. Eu e a Marisete estamos lá no Rio desde 1984. Quando chegamos ali, na verdade, era desde 1983. E nos casamos em 85. Põe a foto aí da nossa família ali, só para você ver. Essa aí. Só para você conhecer um pouquinho da nossa família. Nós temos duas filhas, a Thaís, ali já tem 21 anos hoje, e a Tatiana, que tem 18 anos. As duas estão na universidade, uma está fazendo administração, a outra faz marketing, lá no Rio de Janeiro, e nós temos trabalhado em diversas áreas da denominação, do magistério, consultório, produção de textos, e para nós é um motivo assim, de muita alegria poder servir no ministério. A Igreja Batista Carioca é uma igreja que tem 3 anos de existência. Nós começamos um ministério, um projeto novo, no modelo de igreja contemporânea. Essa é uma igreja totalmente voltada para a nossa comunidade. Amanhã nós vamos mostrar um vídeo da nossa igreja e temos lá no Rio de Janeiro uma filosofia. A igreja está o tempo inteiro, gente, na rua. Não é uma igreja que o tempo inteiro nós estamos interagindo com a nossa comunidade. Deus colocou no nosso coração um ministério que é buscar a comunidade onde ela está. O bairro onde ela está. A nossa igreja se dirige totalmente